Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a Ana Jarrujo, hoje estou como presidente executiva aqui do CETCESP. É um prazer ter vocês aqui em mais uma live no nosso canal aqui do YouTube. Queria aqui convidar vocês hoje para acessar o nosso site vezivos.org e se cadastrar para entrar no nosso grupo do WhatsApp desse nosso movimento e acompanhar as nossas principais novidades do projeto Vez e Voz do CETCESP. E também convidar os nossos seguidores para compartilharem a live aqui com outros profissionais, executivos e empresários do transporte rodoviário de cargas. Então, aí está o site para vocês acompanharem. O movimento Vez e Voz, para quem ainda não ouviu falar, que a gente lançou em outubro do ano passado, é um movimento para valorizar as mulheres que trabalham no transporte de cargas e fomentar o crescimento profissional delas dentro do próprio setor e também para tornar o setor mais atrativo para quem tem interesse de entrar e trabalhar no transporte rodoviário. A gente cria aqui dentro desse movimento uma rede de apoio e incentivo para discutir assuntos que permeiam as diversos universos femininos, né, dentre eles diversos assuntos que são de interesse das mulheres, né, algumas frustrações que ensinam a gente, as experiências que nos testam, os sonhos que nos movem, né, tanto profissionalmente como pessoalmente. E hoje o tema que nós vamos tratar aqui é do interesse de todo mundo, né, muito embora seja muito universo masculino, mas as mulheres também têm muito interesse nele, que é tecnologia, por isso o tema é Elas Também São Tech. A tecnologia no TRC é um diferencial de mercado, muito embora hoje ela seja essencial para qualquer empresa de transporte, mas tem muitas empresas que ainda não se despertaram para isso. Então, falando desse tema, a gente vai falar como que as mulheres estão inseridas dentro da tecnologia hoje, dentro do transporte rodoviário, né? O que poderia amedrontar elas, na verdade, impulsionou elas. Vocês vão conhecer hoje a história de 3 mulheres aqui, 3 executivas, super, tem umas histórias diferentes que vocês vão ver como que elas chegaram no mundo da tecnologia dentro do transporte, né? Elas foram minorias na sala de aula, algumas delas que concursaram esses cursos ligados à tecnologia, mas no trabalho elas continuam também sendo a minoria. Se o transporte já é ainda um setor, infelizmente, ainda dominado pelo universo masculino, na área de tecnologia mais ainda, né? As mulheres ainda são a minoria, mas a gente pode reverter esse quadro, como vocês vão ver ainda. Espero que essas mulheres que estão aqui hoje incentivem vocês, mulheres que querem ingressar nessa área tão desafiadora, mas que promete muito para o futuro, a tecnologia e está permeando todos os nossos negócios, e no transporte não é diferente disso. Mas elas se recusam aqui a fazer parte da estatística, porque as mulheres os homens abandonam, cerca de 17% dos homens abandonam a área da tecnologia, mas as mulheres estão entre 50%. Mas essas mulheres que estão aqui hoje, elas não querem fazer parte das estatísticas, e vocês vão ver aqui com a gente. Hoje elas estão à frente dos seus negócios, num ambiente totalmente desafiador, que une tecnologia e transporte. E elas estão dispostas aqui a compartilhar com vocês as suas histórias, que possam inspirar e você continuar a sua rota aí dos seus sonhos dentro desse mundo tecnológico. São 3 trajetórias diferentes que vocês vão ver, né? Algumas delas nasceram com aquela dom de tecnologia desde pequena, vocês vão ver aqui como elas brincavam desde pequena com as coisas de tecnologia, ligadas à tecnologia. Outras despertaram para a tecnologia no meio do caminho, cursavam uma coisa e despertaram para a tecnologia por outra, movidas por alguma coisa no meio do caminho. E outra história também, no meio do caminho, não se formou nisso, mas achou que a tecnologia ia agregar e foi atrás, como você, que hoje cursou outro curso, é formado tem outra formação profissional, mas tem interesse de buscar conhecimento na área de tecnologia, e você pode ter dicas aqui de uma das nossas convidadas para saber como buscar, para saber como a aplicação da tecnologia no setor rodoviário de cargas. Então, a gente tem aqui 3 convidadas com 3 histórias diferentes, mas que podem muito inspirar você para conhecer um pouquinho desse mundo tecnológico no setor rodoviário de cargas. Então, aqui eu quero apresentar, vamos chamar as nossas convidadas e passar um breve comentário boas-vindas delas aqui com a gente. Quero convidar aqui a Joyce Bessa, que ela é Head de Gestão Estratégica, Finanças e Pessoas da Transjordano, administradora de empresas, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, e hoje ela está liderando a transformação digital da Transjordano. Bem-vinda, Joyce, bom dia.
Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, meninas e meninos, né, que estão aqui nos assistindo, afinal, esse movimento maravilhoso que o CETCESP lançou, o Vez e Voz, também não é só para mulheres, né, Ana? Também pede a participação dos homens para nos ajudar nessa luta, né? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui nesse movimento, você sabe que eu sou super fã desse movimento, e espero compartilhar aí algumas experiências e inspirar algumas mulheres e homens que estão nos assistindo. Bem lembrado, Joyce, o movimento realmente não é só para mulheres, o movimento valoriza as mulheres, mas os homens são muito bem-vindos, porque afinal, sem eles, a gente não tem valorização das mulheres, a gente busca a equidade de gênero, mas sem os homens, isso não acontece, a gente tem que conviver junto com eles, essa é a nossa ideia, muito bem lembrado. E a outra nossa convidada é a Juliana Petri, que é gerente nacional de automação da Braspress Transportes Urgentes, olha a responsabilidade dessa mulher, gente. Ela é engenheira com MBA em gerenciamento de projetos e formação internacional na Tel Aviv University, em Israel, e Instituto de Tecnologia em Massachusetts. Acho que eu falei certo, no MIT. Ela implementou e é responsável pelos sorters que movimentam, conferem e separam os volumes transportados pela Braspress. Muita responsabilidade, hein, Ju? Bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Ana, muito bom dia a todos. É uma grande honra participar desse encontro com mulheres tão incríveis. Quando eu fui convidada para falar de tecnologia, uma situação me veio à mente. Você imagina um mundo, né, sem computador, um mundo sem internet, um mundo sem o celular. Eu, pessoalmente, não consigo imaginar esse mundo. Mas para que isso fosse possível, muitas pessoas elas dedicaram muitos esforços, tempo, muitos testes de acertos e erros. Desde lá o computador, que ocupava uma sala imensa e tinha menos memória que um pendrive, até um celular, não é? Que na palma da mão a gente consegue conectar qualquer pessoa do mundo nos lugares mais remotos e instantes. E é sobre o papel das mulheres nessa evolução que a gente está aqui reunida para falar hoje. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e que seja um excelente bate-papo. Obrigada, Ju, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E a nossa terceira convidada de hoje é a Juliana Suzuki, ela é empreendedora, ela é formada em informática e redes de computadores, ela decidiu empreender e hoje presta serviço de tecnologia para diversas empresas do transporte rodoviário de cargas. Bem-vinda, Ju, obrigada também por aceitar nosso convite. Agradeço o convite, bom dia, Ana, bom dia, meninas, bom dia a todos que estão acompanhando aí. E vamos bater um papo aí sobre tecnologia, trazer ferramentas que possam auxiliar na gestão. E assim, eu fico muito honrada, né, porque o nosso começo foi com a área de transporte e é uma área que a gente está apaixonada há muitos anos. Muito bom, Ju, obrigada. Bom, vocês viram aí que o nosso papo promete hoje, né? Falar de tecnologia com três mulheres aí com histórias diferentes. E hoje a gente vai começar aqui fazendo uma pergunta, um bate-papo bem informal, bem descontraído. A gente tem aqui para conversar com essas três mulheres incríveis. Então, as perguntas são direcionadas para todas elas. A gente vai ficar num bate-papo aqui e a gente vai começar, né, conhecendo um pouquinho da história delas, como que elas chegaram nesse mundo de tecnologia, né? Então, aqui, vocês nasceram com dons e talentos, né, para essa área de tecnologia, todas vocês, como que foi? Como que vocês trilharam esse caminho? Eu sei que cada uma tem uma história diferente. Vamos começar aí pela Juliana Petri. Ju, como que eu sei que você, desde pequenininha, tem um dom diferente para isso. Conta aí para a gente como que você chegou nessa área de automação. Então, Ana, desde quando eu tinha os meus 5 anos, eu sempre gostei de desmontar aqueles radinhos a pilha, desmontava e montava. Eu ganhava muitos robôs do meu pai, que ele viajava a trabalho e trazia da Zona Franca de Manaus. Então, a minha curiosidade era mais por entender como os brinquedos eram por dentro, né? Então, eu abria os brinquedos para poder entender isso desde aos 5 anos. E aí, quando eu tinha lá por volta dos meus 11 anos de idade, fui fazer um trabalho escolar, e aí me deparei com uma matéria no jornal, onde tinha o pessoal, eles estavam fazendo um curso de engenharia lá na USP, e eles estavam falando sobre o projeto que eles desenvolveram durante o curso. Eles fizeram lá a apresentação de robôs. Então, desde aquela época, eu tinha certeza que eu queria cursar a engenharia mecatrônica. Então, quando foi aos 17 anos, né, eu entrei na engenharia mecatrônica pela Escola de Engenharia Mauá.
Mal eu sabia que aquilo ali era o mais fácil de todos, que foi entrar na faculdade, que o mais difícil ainda estava por vir, que é concluir o curso, né? Então, foram muitas horas de dedicação. Então, enquanto muitas amigas me convidavam para ir para a praia, para Campos de Jordão, enfim, eu ficava lá dedicada, estudando para poder concluir o curso. E tinha aproximadamente 44 pessoas no curso. Dessas 44 pessoas, eram apenas 4 meninas, tá? E aí, então, eu entrei na Braspress. Então, desde a menina de 5 anos, né, que eu tinha lá, até a engenheira mecatrônica, né, que hoje eu sou responsável por um dos maiores sortes da América Latina. E hoje eu me vejo lá no meio dos equipamentos com a mão suja de graxa, eu adoro, né, então são muitas histórias. E o que eu falo, né, que eu sempre gostei muito de aprender, e quanto mais eu aprendo, mais eu tenho vontade de aprender. E pela Braspress eu tive a oportunidade de viajar, conhecer o mundo inteiro, e as tecnologias aplicadas no setor de transporte e logística. Então, tive a oportunidade de ver em grandes empresas, lá nos Estados Unidos, em Londres, na Alemanha, e aí, somando essas visitas técnicas, mais os cursos, isso me trouxe uma bagagem para que eu pudesse assumir essa responsabilidade, né, de ser responsável por um dos maiores softwares da América Latina. Muito bom, Ju. Então, a sua história, ligação com tecnologia, vem realmente desde pequena. Né? Você, sim, em vez de brincar de boneca, você gostava de desmontar as bonecas, provavelmente. Aliás, nem as bonecas, você gostava de desmontar os aparelhos, é isso, né? Exatamente, os radinhos a pilha, os robôs que eu ganhava, era muito bacana. Muito bom, gente. Você vê que a Ju tem essa coisa da tecnologia desde pequena, né? Muito legal, Ju. Obrigada por compartilhar com a gente. E você, Joyce, como que é a sua história com a tecnologia? Você começou também desde pequena ou você despertou para isso depois? Conta pra gente. A minha história é bem diferente das duas Julianas que estão aqui, né? Eu sou formada em administração, né? Então, sempre trabalhei na área de administração, e eu percebi que eu precisava fazer uma imersão um pouco em tecnologia e entender um pouco mais, sempre gostei. Nunca fiz um curso específico, mas sempre procurei coisas pelo YouTube, alguns cursos, não cursos extensos, mas cursos curtos, né? E aí, então, eu falei, poxa, eu preciso procurar alguma coisa para eu começar a ficar um pouco mais tech. Eu trabalho na Transjordânia, eu sempre fui a mais tecnológica da família, é uma empresa familiar, né? E aí eu tenho um mentor, que é o Christian Barbosa. E aí eu falei, Christian, eu preciso fazer uma transformação digital, eu preciso colocar a Transjordânia para frente, um 4.0, porque eu acredito que senão a gente vai perder muito tempo, né? Então a gente precisa dar ele sempre fala, né? Se você quer ser consequência ou se você quer ser tendência. Então, eu quis ser tendência na Transjordânia e colocar a Transjordânia como tendência. E perguntei para ele, né, qual curso que eu faço, qual livro eu leio. E ele falou, você só precisa ler um livro. E foi esse livro que eu li, que é o livro Transformação Digital, do David Rogers, é um professor da Universidade de Colômbia. E baseado nele, eu desenhei um projeto, Transjordano 4.0, né, então peguei mesmo, aí eu não fui tecnológica, eu peguei um papel para eu tirar da minha mente e colocar em um projeto. Nesse caso, aí eu não funciono no computador, tá? Todas as minhas outras coisas eu funciono no computador, a minha agenda, mas nesse momento eu sou do papel, e aí coloquei tudo no papel, desenhei o projeto, e fui aí com a cara e com a coragem, lancei esse projeto junto na Transjordano, que é o Transjordano 4.0, e que tem ajudado a empresa a fazer algumas modificações tecnológicas, algumas invenções, alguns robozinhos para ajudar as pessoas a pensarem mais e diminuir a quantidade de execuções que elas fazem. Então, para mim, foi uma descoberta, e aí me apaixonei por isso. Então, hoje eu uso muita coisa, as pessoas falam assim, não, fala com a Joyce, ou então, lá vem a Joyce com aquela ideia dela tecnológica, já vem ela inventando alguma coisa. Porque daí eu sempre falo, não, isso dá para fazer. As pessoas de tecnologia, assim, os desenvolvedores, os devs, acho que não gostam muito de mim. Eu falo, não tem como, é só você clicar aqui, 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 você conecta tudo, tá tudo certo. Eles falam, não é tão simples assim. Mas hoje eu tenho, né, profissionais muito bons do meu lado, que me apoiam e que me suportam. Então, eu vou com essas minhas loucuras aqui, com essas minhas vontades inovadoras, e tem um pessoal muito bom que nos ajuda. Então, um pouquinho diferente a minha história. Muito bom, Joyce. Para vocês verem, né, pessoal, totalmente oposto. A Ju cresceu nesse mundo, viu que ela tinha o dom para isso, se formou nisso. A Joyce, ao contrário, ela não se formou nisso, mas ela, em determinado momento, viu que a empresa precisava de uma transformação digital.
Então, ela foi atrás de conhecimento e buscou em livros, através de uma mentoria, onde ela podia buscar. Ou seja, todo mundo pode, em determinado momento, buscar conhecimento a respeito de tecnologia. Né? Não necessariamente se você não tem formação nisso, mas você pode buscar conhecimento e contratar pessoas que sejam especialistas na área e fazer a transformação digital que a sua empresa precisa. Então, assim, basta a gente ter disposição, ter a mente aberta para isso, mudar o mindset mesmo, que a gente sempre fala aqui, para você se abrir, que hoje não existe empresa mais sem tecnologia, essa que é a verdade. Então, muito legal, Joyce, compartilhar isso com a gente. Você realmente regaçou as mangas e foi atrás. Hoje você é a menina tech da Transjordano, né? Todo mundo deve imaginar você, lá vem a Joyce com aquelas ideias dela. E eu sei que deve ser um desafio também, porque em empresa familiar, gente, não é fácil a gente implantar as coisas, né? Eu também já passei por isso, todo mundo que trabalha em empresa familiar sabe que é um desafio a mais a gente implantar as coisas. Mas a gente, né, aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, funciona, né? Com o tempo a gente consegue, né? É isso aí, Joyce, parabéns. Funciona muito, Ana, até a parte de BI, né? Quando a gente colocou o BI, então somente uma área tinha BI, 2 áreas tinha BI. Hoje todo mundo quer BI. Hoje a gente está numa reunião. Gente, alguém sabe quantos motoristas, a gente estava discutindo isso ontem por conta da vacina, né? Quantos motoristas acima de 60 anos, eu falo, peraí só um minutinho, eu abro meu Power BI aqui na tela, eu tenho aqui no meu celular, clico e vejo o gráfico, a gente tem 15, a gente tem 10. Então, isso nos ajuda muito. Só que você tem que quebrar um paradigma, né? Porque as pessoas estão acostumadas a ter o controle dos dados. As pessoas estão acostumadas com a planilha. Poxa, mas eu controlo a planilha é minha, eu construí, ela tá bonitinha, né? Então, como é que a gente quebra isso? E é o que eu sempre falo para as pessoas, é a oportunidade que a empresa, que a gente está dando para os funcionários, para eles analisarem os dados e não mais fazerem os dados. Isso muda muito. Ele está pronto tanto aqui quanto para qualquer outra empresa. Eu acho que esse é a nossa grande sacada do transformação digital e da tecnologia. Exatamente, na análise de dados, exatamente, como isso pode ajudar a gente nos negócios, né? E uma vez que a gente usa a tecnologia, não dá para voltar atrás, né? Essa que é a verdade, a gente vê os benefícios que ela traz, essa que é a verdade. Muito obrigada, Joyce. E você, Ju, conta pra gente, como foi a sua história na tecnologia? Você nasceu, foi depois ou foi no meio? Na verdade, foi depois. Eu não queria ser profissional de tecnologia, meu objetivo sempre foi a odontologia. E comecei a namorar jovem, né, e me apaixonei pela área. E meu namorado, e hoje marido, né, trabalhava. E aí comecei a fazer cursos e cada dia mais me apaixonando pela área de tecnologia, né. Começamos a empresa na área de transporte, então também foi uma outra paixão. Eu falo sempre isso para ele, se eu pudesse, eu só prestava serviço para transportadoras, é uma área que a gente bloca muito, começa com essa área, né? É algo muito dinâmico, é sempre estar 24 horas no ar, a gente pensando em redundância, o que fazer para não parar. Então, isso é algo apaixonante. Eu acho uma profissão que não tem rotina, né? Todo dia é uma coisa nova. Nenhuma, com certeza, sem rotina o transporte. Então, acho que é isso que faz a gente se apaixonar, né? Essa dinâmica. Eu compartilho da mesma experiência da Ju, né? Eu fiz rede de computadores, né? E também era a única mulher da sala, algo que para mim foi bem desafiador, né? E por aí passamos por diversos episódios, né? De ter que provar o seu conhecimento por ser mulher, por estar na área de tecnologia, por conhecer o dia a dia da transportadora. E aí a gente tem mais uma barreira a transpor para depois mostrar que a gente é capaz de fazer aquele projeto que a gente propôs. Muito bom. Ju, já que você está aqui, vamos já começar com outra pergunta já. Nesse caminho que você escolheu até, falando de desafios da área, né? Que além de ter o desafio, igual a Juliana Petri comentou, e você também, de ser um desafio da formação, de serem poucas as mulheres que fazem esse curso de tecnologia, né? E já é uma dificuldade você fazer um curso difícil, entrar na área de transporte, que também tem poucas mulheres, né? É um duplo desafio. Você já passou por alguma situação, pode compartilhar com a gente, que você teve alguma barreira e se sentiu na situação de ter que convencer
o seu cliente, né, alguma situação com o seu gestor, de que você era capaz de fazer aquilo que você estava se propondo a fazer? Você já passou por uma situação dessa, uma situação meio que constrangedora, de ter que provar que você tinha aquele conhecimento para aquela situação, daquele projeto, por exemplo? E muitas vezes. Logo quando eu comecei a estagiar, na empresa que eu estagiava, eu fui para trocar um drive que teve um cliente e não deixou a máquina dele, esse técnico. E muitos outros, né, episódios de estar numa transportadora e uma empresa de rastreamento, o técnico ir até lá e falar assim, não, mas você não sabe. Não, eu sei, eu estou aqui há muito tempo, eu sei como é a dinâmica, eu que montei a configuração do servidor, né, de fechar contrato com o cliente e ele falar assim, não, mas você é comercial, né, você não sabe muito tecnicamente, não sabe é o seu marido. Então, sim, são diversos episódios, são 15 anos quase de histórias, né, na área de tecnologia, e que a gente tem mais uma barreira a transpor, né, para mostrar que você sabe. Depois que a pessoa te vê mulher, você precisa mostrar que sabe. E isso, na verdade, um homem nessa mesma situação não teria que provar, né, só falaria do assunto como normalmente. É verdade. Tá vendo, pessoal, como o nosso movimento também é voltado para os homens, né? Imagina que situação desagradável você tá apresentando o projeto, né? Seja para o cliente ou mesmo para o seu gestor, e a mulher tendo que provar que ela tem aquele conhecimento, né? Isso é muito desagradável. Então, a todos os homens que estão nos assistindo aí, acho que é uma situação muito constrangedora. Então, vocês, por favor, repensem quando acontece isso. Então, é uma situação muito, muito constrangedora. Então, quando uma mulher está ali para falar, por favor, acreditem que ela realmente possui aquele conhecimento, não desdenhe do conhecimento dela, por favor, que isso é extremamente deselegante e desrespeitoso. É isso que a gente busca. A gente tem que ter voz e vocês têm que respeitar aquilo que nós nos propomos a fazer, assim como vocês, né? Assim como nós vos respeitamos. Ju, e você já passou por uma situação constrangedora, assim, que você se sentiu diminuída ou menosprezada, assim, no projeto que você tinha que participar, que apresentar, e que você sentiu que a pessoa te olhou diferente? Acho que essa menina não entende isso que ela está falando. Você já passou por isso, Ju? Já passei. Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Eu acho que desde a gente começou, pelo menos eu comecei muito nova, então, olha, nossa, mas essa menina, ela sabe tudo isso, mas eu acho que através das habilidades, através do conhecimento, né, uma coisa que a Joyce falou muito, que eu concordo, que através sempre de se basear em fatos e dados, a gente consegue superar esses desafios, né, então, sempre se baseando em fatos e dados e no conhecimento. Eu acho que, às vezes, pode não dar certo, mas aí o que a gente tem que fazer? Fazer de uma forma diferente. A gente tem que se adaptar e ser flexível às situações, porque os desafios estão aí e a gente vai se adaptando a eles. É isso mesmo, né? A gente tudo tem que sair por cima, né, Ju? A gente tem que, com o nosso jeito, a gente sabe, tem que driblar os desafios e usar de inteligência emocional para isso. Essa aqui é a verdade. As mulheres são craque nisso, né? A gente aprendeu desde pequena, né? E você, Joyce, já passou por isso também? Como as duas Julianas disseram, acho que a gente sempre passa. Primeiro, eu sou uma pessoa, hoje já estou um pouco mais de idade, né, com uma idade mais avançada, mas comecei jovem também, né, e é uma empresa familiar, então, além de tudo, eu ainda tenho outro rótulo, que é a filha do dono. Então, mulher e é a filha do dono. Então, como é que você quebra isso, né? E aí, Ana, como você falou, as mulheres estudam muitas, às vezes, muito mais do que os homens, porque tem essa questão que tem que provar. Como a Ju mesmo disse, eu quero um técnico, né? Eu quero um técnico. E pode ser que ela, e talvez, com certeza, ela poderia ter mais conhecimento do que o homem, ou vice-versa, o homem com mais conhecimento que a mulher. Então, a gente sempre tem que estar provando, e eu acho que o mais interessante é que nós mulheres, já estamos preparadas, talvez, para isso, e a gente estuda um pouco mais, né? Então, até quando a gente vai ter que ficar estudando um pouco mais para ir lá e para ganhar voz, né? A gente está sempre em sindicatos, isso tem mudado muito, né? Até mesmo na minha empresa, né? As pessoas, às vezes, falam, tipo, Transjordano 4.0, nossa, mas para quê? Transjordano 4.0, aí 10 minutos antes me ligam, mas para que isso? Tem certeza? Tipo, fiquei um mês trabalhando no negócio, tá tudo certo, tá tudo para ir no ar, tem certeza? Não vai dar certo. E
e aí no final todo mundo liga e agradece, não, foi super legal, e o melhor de tudo, hoje o reconhecimento do nosso Transjordano 4.0 vem, né, de toda a parte da Transjordano e de clientes, e isso nos coloca numa posição diferenciada. Então, nós somos uma empresa mais antenada, alguns clientes querem fazer alguns projetos diferentes com a gente, porque sabem que o nosso time talvez está preparado para isso. E eu digo mais, às vezes a gente, acho que hoje não muito, mas antes, vamos dizer aí, talvez há uns 5 anos atrás, talvez as meninas podem colaborar, a gente não tinha esse apoio, essa rede de apoio entre mulheres. E muitas vezes nós éramos questionadas pelas próprias mulheres, o que está bem diferente hoje, né? Hoje as mulheres impulsionam as outras mulheres, né? A gente divulga uma live da outra, a gente está junto. Então, acho que esse movimento também acaba impulsionando as mulheres para elas se darem mais as mãos e crescerem juntas, né? E diminuir a competição. Eu acho que são movimentos e mindsets que a gente vai criando, que vai ajudando. E não competir, né, uma com a outra, porque não é essa a intenção. A gente tem que se ajudar, se apoiar, essa que é a verdade. Isso que o movimento permite, né, eu acho que esse é o intuito disso. A gente tem que se ajudar e uma incentivar a outra. Concordo plenamente com você, Joyce, tem razão. Agora vamos falar um pouquinho de tecnologia ligada à gestão das empresas, do TRC, né? O que vocês acham que efetivamente ajuda? Como hoje aliar a tecnologia a gestão das empresas? O que efetivamente a tecnologia pode ajudar na gestão das empresas? Quer começar você, Juliana Petri? Claro, porque na verdade o TRC, como a gente sabe, ele tem muitos desafios, né? A começar pelo tamanho do Brasil, né, que são dimensões continentais. E a distância já pode atrapalhar aí nos prazos de entrega. Tem a questão tributária, a alta carga tributária, são as estradas, muitas estradas sucateadas. Eu acho que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, né? Vou falar tecnologia pensando na questão da automação, por exemplo. Eu acho que a automação ela pode ajudar em 2 questões básicas na gestão da empresa, né? Que a primeira delas é a otimização da receita e a otimização de custo, né? Então, quando a gente coloca o sorter, por exemplo, quando a gente está automatizando a movimentação, a distribuição e a aferição de volumes, a gente tem muitos benefícios, né? Por exemplo, a otimização do espaço dos terminais. Então, você tem um terminal lá que tem 10 mil metros quadrados e você consegue produzir em 24 horas até 150 mil volumes. Então, você está otimizando esse espaço, né? Você tem uma celeridade nas operações. Então, com um sorter, você consegue, por exemplo, reduzir o tempo de descarregamento de uma carreta. Então, até 1 hora, a gente descarrega uma carreta. Então, a gente ganha aí em questão ao prazo. Então, você tem também a assertividade e a rastreabilidade, porque todo o processo é rastreado, né? O volume vai passando por coletores, scanners, então você tem a rastreabilidade de tudo, e você consegue garantir que aquele volume vai realmente para aquele destino, né? Para o destino correto. E a correto cálculo de frete, né? Então, a gente tem os dados reais de peso e as medidas, e com essas informações a gente consegue calcular o valor real do frete. Então, eu acho que a tecnologia vem a favor aí do TRC, ela é muito aliada nessa questão. Excelente, Ju, a Ju com a experiência dela, né, na Braspress com carga fracionada, essa questão de sorter, excelente, ela tem uma super experiência, eu já tive a oportunidade de visitar lá, a gente fica assim impressionado com a questão da tecnologia, é muito legal, Ju, a sua responsabilidade que você tem lá, parabéns pelo seu trabalho. Joyce, e você? O que você acha que a tecnologia é ligada à gestão da empresa? Você já falou questão de dados até, mas conta pra gente, o que você acha que realmente pode ser um grande diferencial? Deixa eu só confidenciar uma coisa antes para a Ju Petri, ela não sabe sobre isso e acho que eu nunca contei isso para ninguém. Acho que eu fui na Braspress, devem ter, 7, 8 anos atrás. E aí a gente foi conhecer a área de automação, o software e tudo mais. E aí a Ju estava apresentando. E aí, não sei se você lembra, Ju, faz muito tempo. E eu fui pela visita técnica da Conjovem, né? E aí eu falei, gente, né, que máximo, olha. E ela tinha uma paixão no que ela falava, sabe? Super profissional, super pontuando tudo, é bem assim. E a gente tá falando disso há 7, 8 anos atrás, né? Eu não sei quanto tempo tem. Isso era bem recente, Ju, quando eu fui. Não sei o último sorter, ele foi inaugurado agora em 2016. Então, tá indo agora pro 5º ano. E o mais antigo? O mais antigo foi em 2004.
Foi dia 11 de setembro de 2004 que a gente inaugurou o nosso primeiro sorter, né? O primeiro sorter da América Latina. Já tem um bom tempo, então imagina aquilo, tipo, 6, 5 anos atrás, como era bem diferente. E foi muito legal, porque quando eu vi, era uma mulher que estava ali à frente, era uma mulher que estava coordenando. Se a gente falar, tipo, 3, 4 anos atrás, era bem diferente do que a gente está falando hoje, na atualidade da tecnologia. Então, minha admiração por você, tá, Ju? É um prazer estar aqui dividindo essa live com você. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas já sou sua fã de um tempo atrás, tá? Eu só Agradeço as palavras, Joyce. A admiração é mútua aqui por todas vocês, né? Todas vocês são grandes inspiradores aí das mulheres aí do TRC, pode ter certeza. Eu queria confidencializar isso, que eu acho que é muito legal quando a gente conta também um pouco sobre isso. Ana, falando em tecnologia, eu tenho trabalhado muito na parte de automatização de processos e reanálise e modelagem de processos. Porque muitas vezes a gente acha que a tecnologia tem sempre que ser aquele computador gigante, ou um software gigante, ou alguma coisa muito monstruosa. E muitas vezes não, né? Às vezes você constrói algum dado e você retira aquele dado de algum lugar e já agiliza o seu processo, ou seja, você otimiza os seus processos. Então, o que a gente tem feito é o redesenho de processos, né? Nós temos uma área específica para isso, onde senta com as pessoas e entendem. Como é que você faz isso? Ou eu faço desse jeito. E aí, depois, a gente divide isso com a área de TI e com a área de qualidade, junto com a pessoa, e se a gente fizesse isso, conectasse? Não, legal, e com isso a gente consegue otimizar, a gente acaba com alguns processos, né? Nós já tivemos lá a robotização de processos, que são os famosos robozinhos, os famosos RPAs, e aí quando a gente fala em robô, eu acho que é uma coisa legal para a gente trazer aqui, as pessoas falam, vou perder meu emprego, meu Deus do céu, já fica todo mundo desesperado, já vem a louca lá, já vem as loucas lá, querendo colocar todo mundo para fora da empresa, e não é bem isso, né, porque as pessoas param de fazer esse tipo de trabalho, começam a analisar, elas começam a se prepararem para outras coisas. Então, eu acredito muito nesse momento, e também na transportadora, na Transjordano, nós temos câmeras em todos os caminhões. Com isso, a gente começa a conectar como que o motorista está dirigindo, ajudando ele a dirigir melhor, qual é o momento onde ele gasta mais combustível, como é que ele pode fazer para gastar menos combustível. Então, a gente linka isso e ajuda o motorista a receber premiações, nós temos premiações sobre isso. Então, é a tecnologia aliada nos acidentes, né, porque a gente consegue ver se ele está piscando, ou se ele está com uma fadiga, ou até evitando acidentes. Eu falei isso ontem para o pessoal da Conjovem, o investimento que nós tivemos em câmeras de caminhões, muitas vezes já foi pago, porque a gente já conseguiu não ser culpado por acidente, onde a gente não tinha culpa por conta das câmeras. Porque o motoqueiro caiu na frente, e era nítido nas câmeras que a culpabilidade não era nossa, era realmente do motoqueiro, e de um carro atrás. Então, essas coisas nos ajudam no nosso dia a dia, né? Claro, e a gente pode ver como é que nós podemos também evitar acidentes, que a gente tem o IPA, que é o Informe de Quase Acidente, onde os motoristas nos informam, poxa, eu vi que tinha um motoqueiro que estava andando em zigue-zague, eu segurei o caminhão, eu fui mais devagar, com velocidade abaixo do que era permitido, eu já olhei na frente, e aí a gente confirma isso na câmera, e ver que a ação dele defensiva foi fundamental para evitar um acidente. Então, acho que a tecnologia está aí para nos ajudar, só basta a gente utilizá-la para isso, né? E estou interessada também nas dicas da Ju Suzuki, que eu tenho certeza que vão me ajudar com certeza. Muito bom, Joyce, eu achei muito legal que você falou das câmeras também, porque a gente vê, às vezes, alguns vídeos rodando aí, realmente, às vezes fica muito difícil a gente provar que o motorista de caminhão não teve culpa, né, porque normalmente no judiciário eles partem da premissa de que o motorista de caminhão é sempre culpado pelos acidentes, né? Essa que é a verdade, né, porque o caminhão é maior, né, ele sempre parte do princípio que o motorista de caminhão é sempre culpado, e na verdade nem sempre é, porque às vezes os motoqueiros ou os motoristas de veículos são também imprudentes, e às vezes com as câmeras a gente consegue realmente comprovar que não teve culpa, então às vezes é a tecnologia realmente que nos ajuda a fazer esse tipo de comprovação, então realmente é um custo-benefício, né, e pode ajudar, sim, a fazer premiação de motorista, telemetria, né, ajudar a diminuir o custo de manutenção, eu acho que tem inúmeros benefícios, então o empresário que se desperta para isso,
ele tem inúmeras vantagens, realmente sai na frente e usa como diferencial competitivo para sua empresa. Muito bem lembrado, Joyce, obrigado por compartilhar com a gente sua experiência com esse despertar tecnológico para Transjordânia. Muito bom. Agora a Ju, ela vai aqui dar umas dicas para a gente, super legal, ela tem também um canal aí que ela compartilha algumas dicas, principalmente agora falando, a gente está trabalhando um monte de gente, muito híbrido, em trabalho remoto, elas têm umas dicas super legais de como a gente fazer gestão à distância. E ela vai até compartilhar com a gente aqui algumas dicas. Então, Ju, como fazer gestão nesses tempos de pandemia e agora também, com certeza isso vai ser uma tendência, vai continuar. Pode falar para a gente aí como fazer gestão nesses tempos, Juliana Suzuki. Bom, eu trouxe algumas ferramentas importantes para acompanhamento de trabalho diário e algo bem inovador com relação ao home office, né? Bastante gente hoje está trabalhando em casa e os gestores têm dificuldade de medir a eficiência desse trabalho, né? Por isso que muitos deles optam por voltar os colaboradores para dentro da empresa, se eu consigo medir, né, como a pessoa está trabalhando. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês tenham uma ideia bem legal do que eu estou falando aí. Ju, fala um pouquinho mais alto só, tá? Tá, desculpa. Bom, esse quadro do Trello é específico de um método chamado GTD, que está dentro está explicado dentro do livro, né, a arte de fazer acontecer, do David Allen. E ele mostra bem como as pessoas podem se organizar com as tarefas do dia a dia, né? E cada colaborador pode ter acesso a esse quadro e, dessa forma, ele consegue fazer a gestão do que o colaborador está trabalhando naquele momento, o que pode ficar para depois, o que é alguma ideia que ele possa estudar, né, posteriormente. Então, aqui a gente tem uma visão geral de todas as tarefas que cada colaborador possa estar fazendo nesse momento, né? O gestor tem essa ideia. E uma outra ferramenta bem legal chama ActiveTrack. É uma ferramenta americana e ela mede, né? A gente instala um aplicativo no computador, o colaborador leva para casa. E nessa hora a gente consegue ver toda a eficiência do trabalho dele no home office, né? Quanto tempo a máquina ficou inativa, quanto tempo ele estava vendo um vídeo no YouTube, quanto tempo ele ficou com o sistema aberto. Então, a gente consegue medir, através de relatórios, qual é a função, né, do colaborador dentro de casa, o que ele realmente está fazendo, se ele está produzindo, né, ou não. Então, a gente tem muitos relatórios e gráficos, né, medindo quanto tempo a pessoa trabalha por dia, quais são os principais sites, né, que ela acessou, quais foram as horas produtivas de todos os colaboradores que estão, né, em home office, mas isso também pode se estender para dentro da empresa, né? Às vezes os gestores têm dificuldade em medir eficiência, por exemplo. Eu preciso colocar mais pessoas em determinado departamento, porque os atuais colaboradores não estão dando conta disso. E com esses relatórios a gente consegue medir, né, se realmente o trabalho está sendo eficiente ou se há muitas horas, né, que as pessoas ficam não utilizando o computador e não trabalhando nesse momento. Né? Essa ferramenta é bem legal, funciona muito bem para medir eficiência. Alguns clientes já utilizaram em processos de contratação, se realmente haveria necessidade de ter mais um colaborador no departamento, né? Então, essa ferramenta de gestão é algo bem novo, quase nenhuma empresa ainda usa, mas que facilita muito a tomada de decisão, né, dos gestores com relação ao trabalho mesmo do dia a dia, principalmente em pessoas que utilizam, né, o computador como a ferramenta principal de trabalho. Essa ferramenta é bem legal. A gente vai deixar os links aí para vocês acessarem e darem uma olhadinha. E uma outra ferramenta, né, que eu estava até conversando com a Joyce há um tempo atrás, que faz muitas automações. Né? É algo da Microsoft, né? Quem trabalha já com Office 365, com Power BI, com SharePoint,
Então, ele disponibiliza alguns fluxos de trabalho que você pode implementar para automatizar processos. Né? Por exemplo, eu deixei nessa tela da produtividade, você pode enviar um e-mail personalizado toda vez que um arquivo for salvo em determinada pasta. E tem assim, é uma infinidade de modelos. Né? Aqui, por exemplo, para um celular. Toda vez que eu receber um anexo e acessar pelo meu celular, já para enviar um e-mail para o meu tutor. E diversos outros recursos, como tal enviar, olhar quando tiver, buscar informação, encaminhar um e-mail, me manda uma mensagem de texto. Tem como até registrar posições GPS dentro de uma planilha. Então, são diversas informações que a gente pode utilizar para a empresa, para automatizar processos e melhorar o dia a dia. A minha área de atuação não é tanto na parte de desenvolvimento, né? Então, eu cuido muito da infraestrutura. O que o usuário pode fazer para melhorar o trabalho dele de acordo com as ferramentas que a empresa já tem. Né? Eu tenho um Office 365, ou eu tenho um Google. O que eu consigo fazer para melhorar o meu dia a dia automatizando o processo? Né? Então, como eu não entendo muito de desenvolvimento, né? Eu trabalho mais com outras empresas que fazem, a gente usa essas ferramentas hoje para melhorar o dia a dia e aumentar a produtividade das empresas. Muito bom, Ju. Pessoal, não sei se vocês viram aí, nosso pessoal colocou no chat para vocês o link dessas ferramentas, né? Muito legal. Vocês verem que não tem desculpa, né? Não tem desculpa para a gente acompanhar a produtividade, né, dos colaboradores, da empresa, do dia a dia. Às vezes, se você, gestor, tem dúvida, se precisa contratar mais pessoas, se não, alguma coisa, não tem como. Com tecnologia, a gente consegue acompanhar tudo. Então, hoje, não tem como fugir. A gente consegue aumentar, sim, a produtividade da empresa usando tecnologia para tudo. Basta a gente querer e procurar empresas e profissionais especializados no assunto. Não, a gente não conhece, a gente procura saber e procura quem sabe, né? Então, Ju, obrigado. Muito legal suas dicas. Tenho certeza que tem outras para quem quiser informações. Basta buscar aí no mercado, tem muitas opções para isso. Então, muito legal você compartilhar algumas delas para a gente, tenho certeza que tem muito mais. Bom, pessoal, ainda caminhando já para o nosso fim, que já estamos quase 1 hora de live, vamos falar um pouquinho sobre sentimentos, né? As mulheres adoram falar para os sentimentos, né? Embora nós sejamos seres racionais, mas as mulheres também são muito emocionais, e a gente tem que se orgulhar disso, porque a gente faz muita coisa de gestão baseado nas emoções, e isso é muito bom. Né? Isso nos deixa muito orgulhosos, porque eu acho que o lado emocional também nos fazem crescer, né? E aliado a isso, vamos fazer uma perguntinha aqui para vocês, né? Quais foram os sentimentos que vocês passaram antes de assumir a posição que vocês estão hoje? Hoje vocês estão numa posição, né, executivas, empreendedoras, a Joyce como head, a Jo como responsável de toda aquela área de automação, gerente de automação. Como foi chegar aqui? Que sentimento vocês tiveram? Quem incentivou vocês? Vocês tiveram alguém incentivar? Vocês passaram por algum processo de ajuda, psicologia, mentoria, alguma coisa? Vocês tiveram medo, alegria, angústia, ansiosidade? Como que foi isso? Pensando no lado de sentimento mesmo. Como que foi para você, Juliana Petri? Espera aí que seu áudio está fechado. Pronto, agora. Então, na verdade, eu acho que é uma mistura de sentimentos, né? A gente sente de um pouco de tudo. Mas eu acho que o importante do sentimento é a gente dosar cada um deles, né? De uma maneira que esse sentimento nos impulsione e não nos paralise, né? Se a gente for falar do medo, por exemplo, o medo, quando ele é em excesso, ele pode até impedir que a gente saia de casa, não é verdade? E, mais ao mesmo tempo, se você não tem medo algum, o que acontece? Você sai de casa, você sai desatento e você é atropelado e pode acontecer alguma coisa. E eu acho que a gente tem que dosar todos os sentimentos, né? Levar isso como exemplo, mas com exceção de um, Ana, que é a alegria, né? O porquê? Eu acho que o sentimento de alegria é um sentimento muito especial e ele deve seguir a gente durante todo o dia, desde a primeira hora que a gente acorda até a última atividade do dia, né?
Por quê? Para que a gente possa deitar com a consciência tranquila de que a gente fez o nosso melhor durante o dia. Então, eu acho isso muito importante. E para falar sobre pessoas que me incentivaram, eu posso falar o seguinte, que eu tenho uma sorte enorme nessa questão, né? A começar pela minha família, né? Que é o meu pai e minha mãe, que sempre me apoiaram, me apoiam, e tenho certeza que vão continuar me apoiando. Tem as minhas irmãs também, que estão sempre ao meu lado, elas dão a força que eu preciso. E mais recentemente tem o meu marido, que é o meu melhor amigo, né? E também ele tem um apoio incondicional dele. E quando a gente fala lá da empresa, eu tenho o meu pai, que é meu grande mentor, que eu aprendo com ele todos os dias. Eu tenho esse privilégio, né, de aprender com meu pai. E, né, voltando também, eu tenho outros incentivadores no sindicato, que é o Urubatã, que sempre me apoiou tanto nas minhas atividades profissionais, quanto quando eu fui coordenadora na Conjovem, o Taiguara, a Ana, né, o Manuel, que quando eu fui coordenadora da Conjovem foi na gestão do Manuel. E aí, falando da empresa também, eu tenho apoio de todo o corpo diretivo, então eu tenho excelentes mentores, né, principalmente o diretor Luiz Carlos Lopes, que é o diretor operacional, que foi com quem eu viajei o mundo aí, conhecendo várias tecnologias para aplicar lá na nossa empresa, na Braspress, né. E eu não posso deixar de dizer também o apoio que eu tenho de toda a equipe de automação lá da Braspress e da família Braspresianos. Então, eu posso dizer que, assim, eu sou muito sortuda. E, é claro, eu sempre busco muito conhecimento. Então, eu sempre me dediquei aos estudos, né? Então, estou sempre indo atrás, mapeando a questão de pontos, as fraquezas e as fortalezas, né? Para que a gente possa sempre se aprimorar em cada etapa da carreira. Ai, muito bom, Ju. Para quem conhece a Ju sabe a humildade que é essa menina. Ela é uma doce, uma criatura, assim, muito especial. Eu gosto muito dela, já tive a oportunidade de viajar com ela também, uma excelente companhia. E a gente sabe que ela é super especial, super dedicada, super responsável. Então, a gente sabe que o que ela falou é de coração. Ju, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente isso. Realmente você faz tudo com muito amor e alegria, tenho certeza, e com certeza pede ajuda para quem você precisa, tenho certeza disso, e não tenho vergonha de fazer isso. Muito legal. E falando de estudo, que você está sempre aberta para isso, até passar um dado aqui para vocês, que com relação às mulheres, que segundo o IBGE, as mulheres têm em média 3 anos a mais de estudo que os homens na idade produtiva, ou seja, as mulheres realmente gostam de estudar e se manter ativas estudando o tempo todo. Então, a gente realmente, em matérias de estudo, a gente está na frente, hein, pessoal? Às vezes a gente, estamos realmente bem atualizadas o tempo todo, né? E você, Joyce, conta pra gente só seus sentimentos para chegar onde você está hoje. O que você passou? Olha, eu já tive muito medo, né, se ia dar certo, se não ia, como é que ia ser aquele movimento. Eu lembro que em 2006 eu troquei o sistema da Transjordano, era um sistema ainda em DOS, que você apertava o Enter para marcar, sabe, não era clicar, o Enter que marcava. Era um sistema muito arcaico que a gente trocou, e aí eu lembro que a gente ficou, eu e o Pedro, que inclusive ainda trabalha com a gente, até 1h da manhã pagando os terceiros agregados, porque daí o sistema não funcionou, a gente teve que ir para o cheque, pagando todo mundo no cheque, na mão. Então, assim, por mais que você quer dar um passo, às vezes você tem o medo, né? E eu acho que às vezes a gente tem que ir com medo mesmo, só que naquela época, a gente está falando de 2006, né? O meu nível de autoconhecimento era outro. E hoje, o que eu aprendi, eu acho que fica a minha dica, eu investi, Ana, em coaching. Então, eu fiz coaching há uns 3 anos atrás, depois eu fiz 2 cursos de autoconhecimento, e mais do que ter o medo, ou alegria, ou ansiedade, eu acho que a gente aprender a nomear os nossos sentimentos. Então, hoje, eu tenho uma capacidade que, às vezes, acontece um problema, eu falo assim, poxa, mas por que eu fiquei com medo? Ou por que eu fiquei ansiosa? Ou qual era o meu sentimento? E aí você começa a pensar e você começa a fazer uma autoanálise em você. Por que eu fiquei daquela maneira? Será que eu poderia ter agido de outra maneira? Então, acho que isso é um aprendizado que a gente vai, de novo, aprendendo com a vida e vai melhorando. O medo de desistir a gente sempre tem, né?
E aí, agora eu geralmente vou e faço, por mais que alguém fale assim, não, mas isso não vai ser legal. Não, eu acho que vai ser legal por conta disso, vou fazer. Claro que sempre pegando opiniões de outras pessoas e mudando, né, às vezes, o que a gente está querendo fazer. Então, às vezes, a gente vem com um projeto, ou eu venho com um projeto, e a equipe fala, não, isso não vai dar certo, vamos por outro caminho. Verdade, vamos pelo outro caminho. O que importa é o objetivo final, né? E muitas vezes a gente ainda se prende, né? Pelo menos eu ainda me prendia no caminho, né? E às vezes a outra pessoa pode fazer isso e de uma maneira mais fácil, o que importa mesmo é o objetivo. Então, são medos que a gente tem que lidar com um pouco tudo isso. A ansiedade, né? Poxa, tem uma live hoje, nossa, como eu estou ansiosa, como eu me preparo, o que eu escrevo antes. Então, essas coisas vão te ajudando a tirar um pouco daqui, né? E colocar um pouco para fora. E aí você nomeia isso e aprende bastante com isso, né? E aí eu tenho um mentor aqui, né, do lado da minha casa, o meu pai foi quem fundou a Transjordano, é um cara super corajoso, nós somos mineiros, né, saímos de Belo Horizonte, então ele veio aqui com uma condição financeira pequena, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma empresa com 700 funcionários, nós ajudamos e contribuímos com muitas famílias. Eu acho que esse é o nosso propósito, né, ajudar muitas pessoas, é muito legal quando eu falo com motoristas, gente, o motorista colocou, né, ele formou a filha dele em engenharia, ou ele formou a filha dele em médico, o orgulho que ele tem, né, então o nosso propósito e o nosso legado é muito grande, né, Ana? Então a gente tem que sempre nomear os sentimentos, nos recuperar, não é todo dia que é lindo, gente, a gente acha que todo dia que é linda, não acorda, tem dia que você fala, eu só quero dormir para esse dia acabar, pelo amor de Deus, eu preciso dormir. E aí, 8h30, você está na cama, né? Chora, às vezes, o que precisa chorar, porque mulheres fortes também choram. E no outro dia está tudo bem, né? Graças a Deus, amanhece um sol e a gente vai. Então, eu acho que essas são coisas que a gente vai aprendendo. E com alguns mentores e o apoio da família, como a Ju falou, eu acho que é fundamental, né? Eu tenho 2 filhos em casa, e aí, antes daqui, estava tudo pronto. Bate-papo, eu fiz uns papéis. E aí, a minha filha começou a ler. Não, você isso, que você faz para se cuidar. Eu falei, tá vendo? Ela já está se espelhando em algumas coisas. Então, eu acho que isso vale todo o nosso trabalho. E esses são os nossos medos, anseios, tudo misturado ao mesmo tempo. É verdade, gente. É muita coisa ao mesmo tempo. E realmente, a gente tem altos e baixos. E você tem toda a razão. Tem hora que a gente está para cima, está para baixo. E está tudo bem, porque faz parte. Todo mundo passa por isso. É importante a gente saber que a gente não está sozinha, todo mundo realmente tem seus momentos assim, eu também tenho certeza que as duas Jus também têm, a Joyce também tem, e é isso, cada dia é um dia, depois outro dia é o outro, tem hora que a gente está esgotada mesmo, tem hora que a gente está cansada, e realmente a gente só quer chegar em casa e dormir, né, e além de tudo, às vezes a gente tem os filhos, tem o marido para cuidar, tem outras coisas da casa, mas é assim mesmo, a gente as mulheres têm realmente toda essa responsabilidade, essa carga a mais, mas a gente dá conta e a gente nunca desiste, né, meninas? A gente nunca desiste, a gente estuda, além de tudo, a gente faz um monte de coisa junto, e a gente nunca desiste, isso que é importante. A Joyce, conheço ela já há alguns anos, ela é determinada, super objetiva, vai atrás de tudo, e ela com certeza não desiste nunca. Ela, super admiro ela sabe disso, uma amiga do coração, mora aqui dentro, bem forte, está sempre junto comigo em tudo. Super admiro a Joyce nessa jornada da Conjovem junto comigo também. Vamos lá, Ju, Suzuki, e você? Conta pra gente, para você chegar até onde você está, tudo que você já passou também. Eu acho que o que resume o sentimento foi insegurança, né? Eu passei de estagiária a empreendedora com 21 anos, super jovem, né? Um dos nossos maiores incentivadores foi o meu pai, né? Ele falava isso, se não der certo, tudo bem, vocês são jovens, é outra coisa, não tem problema, né? E ele nos incentivou muito, né, no começo, sempre ajudou, toda a reforma que tinha na empresa, ele estava junto, então, já tinha até o uniforme da empresa para ajudar, foi um pai maravilhoso e realmente é um dos nossos maiores incentivadores, né? É o Suzuki, né, a gente começou a empresa junto, a gente não era nem casado ainda,
deu super certo, né? 24 horas por dia praticamente de convivência, a gente trabalha junto até hoje, e ele é uma pessoa que eu admiro muito por pela dedicação, o perfeccionismo, que às vezes pode atrapalhar, mas para a área de TI, quem é muito perfeccionista é uma qualidade, sabe? Alguém que faz bem feito, que se preocupa. Então, ele foi uma das pessoas assim, que mais me incentivou a entrar na área de tecnologia por ver a dedicação dele, né? E muitos empresários na área de transporte que deram, né, o pontapé inicial para a gente começar a empresa, né? O Toninho, o Joker, o Marco Catânio, pessoas que nos incentivaram, que viram nossa evolução, né? Até a Ana falou, nossa, mas eu te conhecia tão novinha, tão tímida, né? E a gente evoluindo, né? E aprendendo, estudando, para que tudo, né, fosse da forma que as empresas colocavam, né, a expectativa na gente. Então, eu falo que essa insegurança, né, de decepcionar as pessoas, acho que esse é o maior sentimento que eu tive no começo, né, e é o que a Joyce falou, hoje com a inteligência emocional, né, que a gente aprende, né, com os anos, a gente vai, né, passando por isso de uma forma mais tranquila, mas no começo, tão jovem, a gente tem essa dificuldade. É verdade, Ju, eu tenho certeza que vocês também, gente, eu não tenho coisa mais prazerosa para mim, eu que adoro lidar com gestão de pessoas, do que ver a evolução das pessoas, e a Ju é realmente, né, ela nunca foi nossa funcionária, ela era empresa terceirizada da nossa empresa, e a evolução dela, mesmo assim, me admira, né, sensacional o jeito que ela cresceu profissionalmente, e isso eu fico muito feliz, é muito legal, eu tenho certeza que a gente colaborou de alguma forma, eu adoro ver as pessoas evoluindo profissionalmente, isso é muito bom. Vamos caminhar aqui para o finalzinho, já estamos aí passando de 1 hora de live, para a pergunta final aqui para as nossas convidadas super especiais, super techs, né? Meninas, conta aqui para os nossos seguidores, como que vocês cuidam de vocês, né? Isso é super importante, depois de toda essa jornada que vocês têm, exaustivas, de estudar, cuidar de vocês, trabalho, cuidar de casa, mas é que a gente não pode deixar de cuidar da gente mesmo, né? Que é super importante. Qual que é o momento que vocês têm para vocês mesmos? Como que vocês cuidam de vocês? E, por último, uma dica para os nossos seguidores aqui da área de transporte, para as nossas mulheres do Movimento Visivoz, uma dica para impulsionar a carreira, um livro que vocês querem indicar, um app, uma série, qualquer coisa que vocês possam indicar. Então, como vocês cuidam de você mesmo e uma indicação de livro para a gente se despedir aqui do pessoal na nossa live de hoje. Quem começa? Juliana Petri, por favor. Gente, para me cuidar, o que eu acho importante, né? É cuidar sempre do corpo e da mente. Mas esse mundo corrido, às vezes é difícil você cuidar de um ou do outro, né? Eu gosto muito de caminhar, daí eu faço isso de forma divertida, eu levo minhas cachorras, quem me conhece sabe que eu adoro minhas cachorras, então eu caminho levando elas, e eu gosto também de cuidar muito do meu descanso, para que eu sempre acorde com bastante energia. A gente tem muito desafio e a gente precisa de energia para o dia seguinte, então eu tenho uma rotina noturna, né? Então, quando vai chegando ali a hora de dormir, eu já começo ali passando meus creminhos, daí eu já vou desligando os aparelhos, desligando a TV e começo uma leitura de um livro mais leve. Então, é assim que eu me cuido, né? E eu tenho algumas dicas que eu queria deixar, né? Que, primeiramente, que eu acho que a gente já falou bastante aqui, mas eu gostaria de reforçar, que eu acho muito importante, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento eu acho muito importante, a gente se dedicar um tempo para ter um autoconhecimento, principalmente para a gente, quando for enfrentar uma situação de desafio, a gente saber como lidar nessa situação. O autoconhecimento nos traz isso, né, nos segurança para a gente lidar com os desafios, né. E a dica de livro que eu quero deixar é o seguinte, é um livro que se chama A Mentalidade nas Empresas, Elimine o Desperdício e Crie Riquezas. Eu leio muito livro técnico, né, até por conta da minha profissão e porque eu realmente gosto. E por que eu estou indicando esse livro? Porque o centro da preocupação dele é o eterno fazer mais com menos. Eu acho que toda empresa busca isso e usando os conceitos Lean. Então, para quem busca aí otimizar os seus processos, né, é um livro bem interessante. No final dele,
ele mostra algumas práticas de empresas, inclusive brasileiras, que aplicaram esses conceitos, tá? E uma técnica de produtividade que eu gosto também bastante, não sei, é a técnica Pomodoro, né? Como que ela funciona? Quem tem dificuldade de se concentrar, a gente marca lá um tempo, né? Para quem está começando, usa lá, são 4 fases de 25 minutos. Então, você fica 25 minutos concentrado, sem fazer nada, só naquilo que você propôs a fazer. E aí, depois de 25 minutos, quando acabou, você se dá 5 minutos de descanso. Aí, esses 5 minutos de descanso é para você ir ao banheiro ou fazer uma ligação. E aí, você faz isso 4 vezes. Daí, ao final disso, você vai e faz uma pausa maior. Então, acho que essa é uma dica aí para que você possa aumentar a sua produtividade. E, por fim, Ana, eu gostaria de falar um pouco sobre a mulher no setor de tecnologia, né? Porque eu vou falar da minha experiência, dos cursos atuais que eu tenho feito, né? Os últimos cursos que eu fiz foram baseados também na transformação digital, né? E o que eu percebi? Que ainda a presença da mulher é tímida nesses cursos, né? Então, o que a gente tem que buscar? Se a gente quer realmente alcançar esses cargos, né, em tecnologia, a gente precisa se capacitar, ir atrás desses conhecimentos, né? E como que eu acho que a gente pode contribuir com isso? Eu acho que a gente pode incentivar as crianças, as meninas, desde pequenas, né? Então, incentivando, mostrando para elas a questão de tecnologia, exatas, lógica, entendeu? Porque também o que acontece lá na infância, tudo isso influencia a gente. O que a gente cresce vendo na vida, isso acaba influenciando nas nossas decisões futuras. Então, eu acho que essa é uma maneira que a gente pode ajudar para que no futuro a gente tenha mais mulheres aí no setor de tecnologia, né? Porque conforme a gente se capacita, também a quantidade de vagas é proporcional, né? Então, são essas dicas que eu gostaria de deixar, né? Agradecer mais uma vez o convite por esse bate-papo tão especial. Excelente, Ju, adorei, essa é verdade, a gente inserir as meninas desde pequenas nesse mundo tecnológico, olha, eu sei que muitas escolas, né, é verdade que a maioria só são particulares, que tem aulas de robótica, né, essas coisas, né, mas eu acho que inserir realmente as meninas para esse mundo diferente de tecnologia é uma boa sacada mesmo, de capacitação desde pequena, porque isso desperta mesmo, as crianças são mais abertas para isso, né, então às vezes de pequena desperta algum interesse e ali elas são a mente aberta para tudo, criatividade, e ali de repente elas podem despertar o interesse desde logo cedo, muito legal, obrigada, Ju. E você, Joyce? O que você faz para cuidar de você? Bom, eu adoro musculação, então eu sempre faço aí 3, 4 vezes por semana, eu acho que é o meu momento, né? A meditação me ajuda muito, confesso que eu não consigo fazer todos os dias, mas o mais legal é que eu sinto falta hoje da meditação, né? E às vezes a gente passa, a gente pensa, poxa, precisa ficar 15 minutos lá sentada fazendo a meditação. Não precisa. Uma meditação que eu gosto muito é a meditação da Soul Sync, que é S-O-U-L, Sync, S-I-N-K, que é da Preta G. E depois eu posso passar para o pessoal do CETCESP, da Vez e Voz, ela tem uma explicação baseada cientificamente. Então, por que dos 6 passos? Tá? Então, não é simplesmente uma mulher foi lá e criou. Como eu sou uma mulher de dados, eu gosto muito de saber por que isso foi criado, se isso funciona ou não. Então, a Preta G, ela criou isso, é uma base científica, e ela explica o porquê dos 6 passos. E ela me ajuda muito. E agora eu tenho feito mindfulness, que é simplesmente você respirar durante 1 minuto, várias vezes no seu dia. E aí isso me volta também para o meu eixo. E às vezes eu falo, gente, eu estou muito dispersa de algumas coisas, deixa eu respirar, né? Às vezes a pessoa fala, ai, mas que coisa, né? Eu falo, não, gente, vamos respirar. E a minha mãe está fazendo esse curso de mindfulness, e o mais legal de tudo, a gente está implementando isso na Transjordânia. Né? Então, ela está dando hoje, agora, um curso de meditação, são 8 semanas, e o mais legal é que, às vezes, em reunião, Ana, a gente, antes de começar a reunião, pessoal, vamos parar e vamos respirar 3 vezes. Que máximo. Isso faz a gente voltar, sabe? Repensar. Então, às vezes, você está indo para uma reunião onde você tem um objetivo muito grande, um problema é muito grande, e está todo mundo lá assim, né? E aí você fala, gente, vamos respirar? São só 3 respirações, vamos lá, só dura 1 minuto, né? Claro que tem gente que acha tudo aquilo uma balela, a gente sabe disso, mas tem gente que entra na onda e que ajuda muito. Então, a gente tem que pensar muito isso. E a meditação me ajuda muito.
E uma coisa que eu faço para mim, que eu gosto, que é o meu tempo, mas eu não faço sempre, é quando eu tiro um tempo para uma massagem. Que aí é o meu tempo, sabe? Tipo, eu tô lá 1 hora, sou só eu, e aquilo me relaxa muito, é uma coisa que me faz muito bem e eu preciso fazer mais. Eu gosto desse mimo mesmo, que é um presente meu para mim mesmo, eu acredito que eu amo isso. Então, isso me faz muito bem, eu gosto. E uma dica que eu quero dar Pode falar. é um aplicativo que chama Brain, de cérebro, .fm. É um aplicativo onde neurocientistas estudaram as conectividades do cérebro, córtex frontal, toda essa conectividade, e eles criaram um aplicativo onde você baixa durante 30 dias, você tem um trial, você testa. Então, por exemplo, você vai aplicar a técnica Pomodoro, que a Juliana falou, você coloca, ele funciona melhor com o headphone, né, o fone, você coloca no seu celular, aperta o aplicativo, e lá diz se você quer foco para leitura, ou se você quer foco criativo, ou se você quer foco para meditação. Ele te ajuda a ter mais foco. Não são músicas cantadas, são ondas mesmo, e testem, porque funciona, eu uso muito. Então, às vezes, eu preciso fazer algum trabalho, poxa, 30 minutos muito focado. O MBA que a gente está fazendo, Ana, funciona muito. Tem que fazer os exercícios, tem que fazer as avaliações, né? Eu coloco 30 minutos, desconecto tudo que eu tenho de internet. Então, o WhatsApp eu fecho, o Outlook fecho tudo e foco 30 minutos. Você percebe que ele começa a fazer efeito depois de 15 minutos, tá? E ele tem de 15 minutos, de 30 minutos, de 45. Então, isso me ajuda muito. Chama Brain de Cérebro.fm. Acho que a Camila vai colocar aí nos comentários. Eu acho que é isso. E vale muito a pena, tá? É um custo barato e vale a pena. Pelo menos me ajudou bastante. Acho que é isso. Obrigada também mais uma vez por estar aqui compartilhando e aprendendo, né? Acho que a gente tem que estar aberto também para sempre aprender. Aprendi muito com vocês, mulheres inspiradoras. Obrigada, gente. Muito legal, Joyce. Eu adorei essa dica, realmente. A Joyce é cheia dessas dicas, assim, gente. Ela já me falou algumas, adoro. Eu lembro, Joyce, lembra que a gente comentou outro dia do documentário Headspace, da Netflix, que está na Netflix, né? Eu já assisti quase todos, é muito legal, gente. Muito legal, né? Sobre meditação. Então, você deita lá no sofá, fica lá, normalmente é 30 minutos, mas vale a pena. Um tempinho que você tira para você e faz uma meditação, ele te guia para uma meditação. E a gente precisa disso, desses momentos assim, para não fazer nada, só ficar pensando. É muito legal, realmente nós precisamos parar, respirar e pensar. A gente faz pouco isso, acreditem, vale muito a pena e a gente precisa disso, todo mundo precisa disso, não só as mulheres. Mas acho que as mulheres um pouco mais, porque a gente é muito acelerada, a gente de vez em quando precisa dar umas desaceleradas. E você, Ju, o que você faz para cuidar de você? Eu tenho uma bebê, né, de 3 anos, então, até então, não estava conseguindo tempo para muita coisa, né? Então, agora que ela já está maiorzinha, né, tem tido tempo, que a Ju falou que inserir as meninas, né, na área de tecnologia, a Isabela se apresenta, eu sou a Isabela Suzuki Tech. O nome dela, o sobrenome dela já é o nome da empresa. E ela gosta muito, ela fala, mãe, mas não está conectada, a gente já perdeu a conexão e ela tem 3 anos. Então, ela já a gente comentar isso, né? Ela já faz parte desse mundo dela, né? A tecnologia. E hoje eu consigo ter esse tempo para mim, né? Então, eu coloco ela para dormir e sento para estudar a Bíblia todos os dias. Acho que isso que tem me trazido muito, assim, centrado muito, sabe? Entendido realmente o propósito, ter esse tempo de ler e avaliar, né, estudar algo, né? Não só ler por ler mesmo, mas estudo, né? Hoje eu consigo sentar em silêncio e fazer esse estudo de uma forma que aí sim é para mim, né? Estou alimentando a minha alma, meu espírito, isso tem sido muito importante, né, para mim. E eu recomendo para todos, assim, acho que você lê um livro, um texto, algo religioso que alimente sua alma, né? Porque a gente também, né, não pode só alimentar o intelecto, né? Toda a nossa vida gira em torno de espiritualidade, de liberdade. Então, isso tem me feito muito bem, assim, esse tempo, para mim, foi realmente libertador. Tem sempre pequenas fases que a gente
né, vive em função, né, das crianças, né? Então, para mim foi muito bom. A minha dica de produtividade, né, aplicativa, além do método, né, ele fala muito disso também da técnica Pomodoro, né? Esse tempo de você ficar, tempos de foco durante o dia para você conseguir executar as tarefas. E eu uso muito o Microsoft To Do, né? TODO, né? Que é o que fazer, né? Ele cria listas, então durante o dia eu vou colocando lá, estou deitada na cama, lembrei que amanhã tenho que fazer alguma coisa no celular, já digito lá e vou ticando durante o dia para não me perder, né? Então, acho que isso melhora a produtividade e a gente tirar isso da cabeça, né? Como a Joyce falou, é libertador, porque a gente já consegue dormir mais tranquilo. Né? Eu queria agradecer também muito o convite, adorei, vocês são mulheres inspiradoras. A Ana sabe a minha admiração por ela, né? Eu falo para ela, sempre brinquei com ela, quando crescer quero ser igual a você. É uma mulher forte, né? Sempre muito, muito decidida, né? Sempre fez uma excelente gestão de pessoas, sempre incentivou muito as outras pessoas, então eu agradeço o bate-papo e com certeza estou levando muito conhecimento daqui para a minha vida mesmo. Tá sem áudio, Ana. Agora sim. Bom, muito bom. Obrigada, meninas. Tem aqui uns comentários que o pessoal deixou. O Samuel, né, falou que a maioria dos colaboradores da área de suprimentos também são homens. É verdade, Samuel. A gente tem que fazer uma live com o pessoal da área de suprimentos. Se tiver algumas mulheres aí de algumas empresas, apareçam aí para nós no Movimento Vez e Voz para a gente colocar vocês e fazer uma live aqui com as mulheres da área de suprimentos compradoras. A Carolina da NS Log, da Conjovem aqui, a nossa vice-coordenadora da Conjovem de São Paulo, ela falou que as pessoas precisam usar os dados ao invés de passar grande parte do dia só criando dados, igual a Joyce falou. A tecnologia está aí para isso, é isso mesmo, Carol. A Ellen Boarati, parabéns, vocês são maravilhosas e inspiradoras. Obrigada, Ellen. A Deisiane Oliveira, dicas bem legais da Juliana Suzuki. Aí, Ju. A Gisele Gomes, é a tecnologia que facilita e enriquece o home office. A Fernanda Santana comentou que um detalhe super relevante para o sentimento, nós mulheres temos todos eles muito aflorados e por isso a necessidade de buscar o autoconhecimento para potencializar nossas fortalezas, tem razão, Fernanda. E a Rafa, nossa querida da Conjovem Campinas, que orgulho dessas mulheres, yes we can, é isso aí, todas juntas, Rafa, muito bom. Gente, tinha só uma pergunta aqui da Deisiane Oliveira, ela queria saber quais os principais desafios para a gente aculturar a empresa para a transformação digital. Eu acho que estão sem muitos desafios mesmo, né? A Joyce acho que passou por isso na Transjordano. Para mim, na minha opinião, começa lá em cima. Se você, lá em cima, na alta direção, não estiver preparado, não virar a chavinha para mudar a empresa, não adianta nada. O projeto já não adianta começar. Então, na minha opinião, esse é um grande desafio. Se você não tiver um convencimento na alta administração da empresa de que a empresa precisa virar a chavinha e se transformar, nenhum projeto vai para frente, principalmente que envolve cultura, que é o de transformação digital, porque ele envolve, é uma transformação cultural da empresa, sem dúvida. Você concorda, Joyce? Concordo, Ana. E a gente precisa também fazer um movimento para isso, né? As pessoas reagem à mudança, primeira coisa, com a negação. Então, isso não vai dar certo, vou perder o meu emprego, é transformação digital, vamos colocar robô aqui, acho que aquilo que a gente conversou. Então, como é que você primeiro torna isso público e ensina, passa conhecimento para as pessoas e chama essas pessoas para irem junto com a gente. Então, gente, vai acontecer isso, os nossos objetivos são esses. Treina essas pessoas, envolve, tem muitas pessoas, a gente tem estagiária, a gente tem analista, que tem um tino muito legal, pra vocês terem uma ideia, né? Um abastecedor da Transjordano mandou um e-mail no meu particular, no meio da Transjordano, pedindo para conversar comigo. E ele está fazendo marketing digital, ele está fazendo um monte de coisas, então ele se conectou comigo por conta do Transjordano 4.0, né? Então é muito legal porque as pessoas, você vê que tem pessoas, e aí não importa a escolaridade, não importa qual é o nível que ela tem,
que ela tem, mas ela tem aquela skill, ela tem aquela habilidade e ela quer. Então, a gente está pensando algumas pessoas de algumas áreas e com isso a gente consegue juntar, porque só eu ou mais 2 ou 3 realmente não funciona. Então, acho que uma dica é como é que você consegue passar conhecimento para essas pessoas, para todo o seu time, e aí você reparar, né, fazendo uma gestão de pessoas, quem são as pessoas que têm essa habilidade e que vão comprar essa ideia. E aí você elege 10 ou 20 em várias áreas, e aí você tem um representante dessa transformação digital em cada área. Com isso, o negócio flui, né? Digamos que não é só uma marola, é uma onda um pouco maior. E com isso as coisas vão fluindo, e as próprias pessoas falam, poxa, eu fiz isso, não, por que a gente não faz isso? E aí você tem um projeto numa área, outros projetos em outra área, e aos poucos a transformação digital vai acontecendo. É isso mesmo, Joyce. Eu também acredito muito nisso, pessoal. Às vezes as pessoas acham, né, quando você está falando de transformação digital e inovação, acham que você tem que criar uma área de inovação e trazer um monte de gente de fora para a empresa, fazer uma salinha colorida, um monte de puff colorido, colocar gente de fora e está feita a inovação. E isso pode funcionar, mas raramente funciona. Às vezes a inovação, a criatividade está dentro da sua empresa, mas você nunca deu oportunidade para as pessoas criarem. Você já deu oportunidade para as pessoas falarem e serem criativas dentro da sua empresa? Talvez não. Né? Então, às vezes, você tem que dar oportunidade para as pessoas serem criativas. Tem muitos livros a respeito disso, basta você procurar, está aberto para isso. Então, e tudo começa com a cultura da empresa. Tem que ter uma transformação cultural para estar aberto, para as pessoas se abrirem. Tem que ter líderes preparados para isso, para ouvir os funcionários, para ouvir os colaboradores. E a mudança começa dentro da empresa, começa lá de baixo, ouvindo as pessoas. A mudança vem deles, né? A criatividade vem deles, a inovação vem deles, a solução está neles, está nas pessoas. Então, se você não tem uma cultura aberta para ouvir essas pessoas, não adianta nada trazer gente de fora que não vai adiantar. Então, eu acredito muito nisso, não adianta trazer essa salinha colorida, um monte de coisa, que essas coisas não funcionam se você não tem abertura para isso. Eu acho que você vai gastar dinheiro, gastar energia e não vai funcionar. É exatamente o que a Joyce falou. É despertar nas pessoas aquilo sobre tecnologia, que às vezes a solução está dentro e só você que nunca deu oportunidade para aquilo surgir, né? Meninas, mais alguma coisa com isso, com relação a esse desafio? As Jus? Eu concordo, né, com tudo que vocês falaram, né, porque eu acho que o mais importante é a gente ouvir as pessoas que estão entregando os volumes, que estão descarregando as carretas, porque elas sabem ali as dificuldades do dia a dia. Então, eu ouvi muito essas pessoas, e na minha experiência, né, além do apoio da alta direção, você participar as pessoas desde a concepção até a implantação do projeto. Então, ali nos testes, você traz as pessoas para participar, através de treinamento. Então, eu acho que o sucesso é um conjunto de fatores, e não um só, né? E você fazer também sempre um estudo interdisciplinar, não só envolvendo uma área da empresa, mas envolver diversas áreas, né? Que eu acho muito importante você ouvir a opinião de diversas perspectivas, e não só de uma. E cada área tem um olhar diferente, né? Desde o psicólogo, desde lá que trabalha com administração, com comercial, com operacional. Eu acho que tudo isso se complementa, né? Então, mesmo que a sua ideia seja a mais boba possível, aquilo vai se complementar com outras ideias e vai trazer a inovação. É isso aí, concordo com você. Suzuki, Ju, tem alguma coisa? Na verdade, eu ia falar sobre isso mesmo. Acho que informar, né, as pessoas sobre todos os departamentos, né, estudarem juntos, né, isso mesmo. Não só, por exemplo, a gente vai implementar uma solução para um departamento específico, mas talvez outras pessoas de outros departamentos tenham ideias melhores, né? Isso é muito importante, o que a Ju falou, essa equipe interdisciplinar, né? Todos, né, ouvirem o que tem a dizer para melhorar um processo, melhorar uma automação. É isso mesmo, gente. Primeiro tem que comprar a ideia lá em cima e dar abertura para as pessoas. Esse é o caminho, não tem caminho diferente. Oi, Joyce. Uma palavra que eu acho que pode ajudar bastante em reuniões é o porquê. A pessoa fala, mas é assim, mas por quê? É assim, mas por quê? Mas por quê? Eu acho que isso faz a gente exercitar, não, mas por quê mesmo? A gente estava numa reunião sobre onde a gente ia colocar, a gente está com a matriz nova, né, como é que vai colocar o prédio, e aí a pessoa perguntou lá para o meu irmão, mas por quê? Aí meu irmão falou, pois é, mas por quê?
E aí a gente decidiu que o prédio não era um em cima do outro, era um do lado do outro, para ter a visão, então tudo. Porque alguém falou o porquê, entendeu? Mas por que tem que ser assim? E aí a gente consegue, e aí vai na transformação. E quando a gente fala aqui, pessoal, você vê que todas as horas a gente ouvir as pessoas, né, ouvir os colaboradores verdadeiramente, ouvir verdadeiramente, né, porque o corpo fala, a gente sabe, o colaborador sabe quando você está ouvindo ele verdadeiramente, né, ou você está com ele aqui na sua sala, você está no celular, ou você está olhando para o computador, você não está prestando atenção, ou ele fala uma vez, você faz uma cara estranha, você não presta atenção no que ele fala, então, assim, você tem que ouvir de corpo e alma, e dar atenção ao que as pessoas estão falando, porque senão ele fala uma vez e nunca mais volta, essa que é a verdade, né, então, assim, a empresa tem que ter abertura, mas abertura verdadeira para ouvir as pessoas, também, por isso que a gente fala em transformação digital, não existe sem uma transformação cultural, não existe, eu não acredito nisso, então, tem que ter, comprar lá em cima para ter a transformação cultural primeiro. Mas vamos encerrar, porque senão a gente não vai embora hoje, e o assunto tá bom, né? A gente falou de tecnologia, chegou na transformação cultural, gestão de pessoas, porque tá tudo ligado, na verdade, porque a tecnologia está aí para nos ajudar, mas não tem tecnologia sem a ajuda das pessoas. Essa aqui é a verdade, né, meninas? Não existe isso. Mas foi sensacional o nosso papo, gente, sensacional falar, a Ju que começou aí desmontando brinquedos, né, a Joyce que no meio do caminho correu atrás para saber, hoje tem dicas maravilhosas que deixou aí para vocês, a Juliana Suzuki aí também, que no meio do caminho era de dentista, passou a ter uma empresa voltada à tecnologia que atende o transporte, então, assim, foram histórias, assim, maravilhosas que a gente trouxe aqui para vocês e compartilhar com vocês algumas ideias, espero que vocês tenham gostado, e então, siga aqui, trazer os últimos lembretes aqui, se vocês quiserem mais informações sobre o nosso movimento Vez e Voz, é só acessar o site www.vezevos.org.br, e se você quer participar do grupo do nosso WhatsApp, tem lá para você ficar por dentro de todas as ações dos encontros das mulheres do TRC, é só clicar na abinha, junte-se a nós e cadastre-se, tá? Para você estar participando do nosso grupo de WhatsApp. E aqui no YouTube, aproveite e faça inscrição no nosso canal, ative o sininho, para você não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e as nossas próximas lives, que já tem outra agendada aí para a semana que vem. Então, agradecer a presença aqui das nossas ilustres convidadas, foi um prazer receber vocês aqui. Meninas, obrigado por compartilhar as experiências, histórias de vocês conosco, as dicas valiosas também, muito inspiradoras, tenho certeza que todo mundo gostou. Agradecer a presença dos nossos seguidores, dos nossos públicos, nossos transportadores, todos os colaboradores das empresas, e despedir de vocês uma excelente semana, e muito obrigado por todos vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, meninas, até logo. Beijos, obrigada. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.